dar continuidade nessa aula, outra coisa que eu não falei ainda, mas é muito relevante para processamento de imagem, como a gente pode ver, todas as imagens aqui elas não estão coloridas, elas estão ali num aspecto de preto e branco, ou melhor dizendo, elas estão na escala de cinza, que é o que a gente utiliza. E isso porque o algoritmo ele não precisa saber qual que é a cor do objeto. O que ele precisa saber é o formato do objeto. Por isso até que a gente faz a detecção de bordas. A gente quer saber mais o formato do objeto, como que o objeto ali está se comportando no espaço, qual que é o tamanho dele, do que a cor. O computador ele não precisa saber qual a cor do objeto. Isso tem vários benefícios. Tipo, ao invés da gente trabalhar com imagens coloridas, trabalhar com imagens em escala de cinza tem muitos benefícios. Um dos benefícios é a redução no espaço de armazenamento. Como a gente está trabalhando com escalas de cinzas que exigem menos armazenamento do que imagens coloridas, já que na imagem colorida a gente utiliza ali uma matriz representando, aliás, 3 matrizes representando os valores RGB, isso é muito vantajoso quando a gente está trabalhando com escala de cinza, porque uma imagem que é colorida vai ocupar muito mais espaço, logo ela vai requerer também mais poder de processamento. Outra coisa é a redução da complexidade computacional. O processo das imagens em escala de cinza é muito mais eficiente, falando computacionalmente, do que o processo de imagens coloridas, já que envolve menos dados, como eu disse, e menos dados para serem manipulados significa que são processados mais rápido. Isso resulta em processamentos mais rápidos, como eu já disse, e reduz também a carga computacional, especialmente em aplicações em tempo real ou em sistemas com recursos limitados. Então, por exemplo, quando tu tem ali um carro que está fazendo análise de imagens em tempo real, tu quer que a análise da imagem seja o mais rápido possível. Tu não quer que o computador fique um tempão ali, o teu carro fique um tempão ali para tentar identificar os objetos. Quanto mais rápido ele identificar os objetos que estão ali no caminho, na pista, melhor é, mais seguro é também, né? Outra coisa, como eu disse, é que a gente foca nas características que são mais relevantes da nossa imagem. Quando a gente converte essa imagem em escala de cinzas, a gente detecta as características mais estruturais da imagem, como por exemplo as bordas e contrastes. E a gente elimina as informações que são irrelevantes, como por exemplo as informações de cor. Isso acaba por melhorar a eficácia dos nossos algoritmos de detecção de bordas. E outra coisa é que a gente tem uma consistência de dados de treinamento. Então, ao usar imagens em escala de cinza para treinar os algoritmos de aprendizado de máquina, a gente pode levar modelos mais robustos e que sejam mais fáceis de generalizar. Isso ocorre porque as informações de cor elas podem variar amplamente entre diferentes conjuntos de dados, enquanto que informações de intensidade de escala de cinza são um pouco mais consistentes, são bem mais consistentes, para falar a verdade, e transferíveis entre conjuntos de dados. Isso significa dizer que a nossa imagem de bordas, essa quinta imagem, ela é muito melhor para o computador do que uma imagem colorida. Isso porque ela é mais fácil de ser processada pelo computador e ela é mais consistente também. Como eu disse, se fosse uma imagem colorida, ela teria ali uma variação muito grande de cores e poderia acabar trazendo essas inconsistências para o nosso algoritmo. Mas como que essa imagem ela é armazenada? Bom, toda imagem digital ela pode ser representada como uma matriz de valores de intensidade, onde cada um elemento da matriz ali representa basicamente a intensidade luminosa de um certo pixel, de um pixel específico da imagem. Essa, como a gente pode ver aqui nessas imagens, essa representação ela é crucial e ela é muito fundamental na parte do processamento de imagens digitais e ela é muito utilizada em uma ampla variedade de algoritmos e técnicas de análise de imagens. A matriz da imagem ela pode ter diferentes dimensões, dependendo da resolução da imagem. Por exemplo, uma imagem ela pode ter 800 por 600 pixels, e aí nesse caso ela vai ter uma matriz de 800 por 600 colunas, 800 linhas por 600 colunas. Cada elemento da matriz, como eu já disse, ele vai representar um valor que representa a intensidade de um pixel, quanto esse pixel ele vai, qual o nível de cinza ali que ele vai ter na matriz. Ou seja, cada pixel nessa imagem é representado por um elemento da matriz. Se a gente pegar, por exemplo, uma câmera que possui uma lente ali de 16 megapixels, significa dizer basicamente que uma imagem que seja capturada por essa lente pode ter até 16 milhões de pixels. Então seria necessária uma matriz muito grande para guardar essa quantidade de pixels aí, né? Existem diversos tipos de representações matriciais dependendo do tipo de imagem. Por exemplo, imagens em escala de cinzas, como a gente geralmente utiliza quando a gente está trabalhando com algoritmos de processamento de imagens, são representadas por uma matriz bidimensional, onde cada valor varia ali entre 0 e 255. Como a gente pode ver aqui nessa imagem aqui, que a gente tem uma matriz
representando um pequeno ponto aqui dessa imagem aqui. Para representar esse pequeno ponto, a gente tem uma matriz desse tamanho aqui. Então imaginem para representar uma imagem de 16 megapixels. Já as imagens que são coloridas, a gente geralmente tem que utilizar uma matriz tridimensional, onde cada elemento da matriz contém valores de intensidade para cada nível de cor, que normalmente que a gente utiliza, né, o do sistema RGB, que é verde, vermelho e azul. E essa representação matricial, ela permite que os computadores eles processem e manipulem a imagem de maneira eficiente. E que a gente também aplique uma grande variedade de técnicas de processamento de imagem, como filtragem, segmentação, detecção de bordas e também reconhecimento de padrões. Além disso, facilita o armazenamento e a transmissão e a visualização da imagem. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, novamente, para representar um pequeno trecho da imagem, a gente tem aqui uma grande quantidade de pixels ali. Como vocês podem ver, essa imagem, por estar na escala de cinza, a gente tem que os pixels ali mais baixos eles representam menos valor de branco, então os maiores vão representar um valor mais alto de branco. E aí o que vem a ser a redução de dimensionalidade? Como a gente pode ver nessas imagens, a gente tem 3 tipos de imagens aqui. Na primeira imagem, obviamente, a gente tem a imagem original colorida. Já nessa segunda imagem, a gente tem a imagem que eu já falei anteriormente, que é a imagem em escalas de cinza. E a última imagem, a gente tem uma imagem binária, que é uma imagem puramente preta e branca. É comum a gente ter um pouco de confusão nessa imagem de escala de cinza, porque geralmente a gente costuma chamar... a gente não costuma chamar essa imagem de escala de cinza, a gente geralmente chama de imagem preta e branca. Mas, na verdade, essa imagem ela é uma imagem que está em tons de cinza, não numa... Preto e branco seria essa imagem binária, não a imagem em escala de cinza. Isso é importante diferenciar para o computador, porque uma imagem que é puramente preta e branca para o computador, naturalmente ela vai ser mais fácil de ser processada pelo computador. E o que vem a ser essa redução de dimensionalidade? Como a gente viu nessas 3 imagens, na imagem original, para a gente representar essa imagem, como eu já falei anteriormente, a gente representa por matrizes. Mas por ela se tratar de uma imagem colorida, para que a gente represente essa matriz, a gente teria que utilizar o sistema RGB. Daí a gente teria que utilizar muitos dados. Já nessa segunda imagem, a gente tem apenas uma imagem em escala de cinza. E é necessário apenas uma matriz para representar essa imagem. Uma matriz que possui uma variação de 0 até 255. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, e cada um dos valores, cada um dos elementos dessa matriz representa a intensidade de um pixel, um ponto na imagem, e ele vai de 0 até 255. Diferentemente, se eu tivesse que utilizar a imagem colorida, eu teria que ter 3 matrizes, cada uma sendo para representar vermelho, uma para representar a intensidade de azul e a outra para representar a intensidade de verde. Já nessa última imagem, a gente tem finalmente a nossa imagem em preto e branco. Então, ela é o que a gente vai chamar de imagem binária, porque para a gente representar cada pixel, a gente vai utilizar só 0 e 1. E o 0 basicamente vai ser o pixel preto e o 1 vai ser o pixel branco. Então, para a gente gerar a imagem, a gente vai não mais utilizar aquele de 0 até 255, mas apenas 0 e 1. Isso vai reduzir muito o tamanho da nossa imagem. E podem ver que a gente consegue ainda identificar ali o que representa a imagem. Mesmo a gente tendo perdido grande parte de informações, para o computador talvez não seja muito importante essas informações que foram perdidas. Claro que tem que ser a ponto de ser possível identificar o que representa a imagem. E essa abordagem ela reduz drasticamente a dimensionalidade da imagem. E a gente faz com que o algoritmo ele vá focar apenas nas informações que são mais interessantes para mais determinadas aplicações, como a detecção dos objetos ou a segmentação das imagens. Outra coisa que a gente pode ter também, além da redução de dimensionalidade, é que a gente pode alterar a resolução da imagem. Isso pode acabar afetando significativamente a qualidade da imagem, mas também afetar o tamanho do arquivo, ou seja, eu posso transformar uma imagem que é muito pesada para uma imagem mais leve. Reduzir essa resolução da imagem, ela envolve diminuir o número de pixels na imagem, o que acaba resultando em uma imagem com menor qualidade, mas menos detalhes, mas também menos tamanho, ocupando menos espaço. Isso pode ser útil em uma grande quantidade de situações onde o espaço de armazenamento é limitado, ou quando existe uma alta resolução e não é necessária para visualização da imagem, ou entre outras coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado que uma redução muito excessiva na resolução de uma imagem pode acabar fazendo com que a gente tenha muitas perdas de informação que são importantes ali da imagem e acabar degradando muito a qualidade da imagem. Mas do contrário, a gente também pode fazer o processo inverso, como aumentar a resolução da imagem. Isso envolve adicionar mais pixels à imagem original para aumentar a dimensão. Isso pode ser feito utilizando várias técnicas ali de interpolação, onde os valores dos novos pixels eles são calculados com base nos valores ali dos pixels vizinhos.
Então, não sei se você já utilizou ali um site para melhorar a qualidade da imagem, ou até uma inteligência artificial que melhora uma qualidade de imagem. Basicamente é utilizando esse tipo de algoritmo e técnicas ali de interpolação. E o aumento dessa resolução ele pode ser muito útil para melhorar a qualidade visual da imagem, especialmente quando essa imagem ela for aumentada de tamanho ou impressa para tamanhos maiores. A resolução da imagem ela afeta diretamente a quantidade de dados que a gente precisa processar e armazenar. Então, imagens de resolução muito grande, elas exigem muitos recursos computacionais para ser processadas e ocupam também mais espaços do que imagens de baixa resolução. Então, ao ajustar a resolução da imagem, é muito importante a gente considerar o equilíbrio entre a qualidade de imagem e os recursos que estão disponíveis. Então, a gente não pode piorar muito uma imagem a ponto de perder completamente as características da imagem, a ponto de que a gente nem vai conseguir identificar que vem a ser aquela imagem. E também a gente não pode aumentar a qualidade da imagem o máximo que dá, porque aí vai ficar muito pesado para processar e aí vai ser muito custoso. Isso acontece, por exemplo, no WhatsApp. Por conta de fatores como, por exemplo, armazenamento, velocidade da internet e várias outras razões, a qualidade ali, quando a gente manda uma imagem ali no WhatsApp, ela tende a ser reduzida para cumprir esses requisitos. Como a gente pode ver nessas imagens aqui, a gente tem a mesma imagem da Lena e aqui a gente tem a qualidade dessa imagem reduzida aqui para tons de cinza novamente. Esse fator de tamanho da imagem ele é muito importante por conta do processamento de imagem. Então, quanto maior a resolução da imagem, como eu já disse, maior o custo de processamento que a gente vai ter. Então, por exemplo, imaginando um carro autônomo que necessita ali processar muitas imagens muito rápido, imagens de pedestre, imagens de objetos de outros carros. Se a gente estivesse trabalhando com imagens muito grandes de muita qualidade, acabaria desacelerando esse processamento, que pode ser crucial ali numa situação de trânsito ali, porque o carro geralmente está numa alta velocidade, então a capacidade de processamento precisa ser muito rápida. Então, quanto menor o tamanho dos nossos dados, mais rápido vai ser o nosso processamento. E o processamento ele precisa ser feito da maneira mais rápida possível para que não aconteça nenhum tipo de acidente, né? O nosso último tópico é detecção de features. O que vem a ser uma feature? Basicamente, já foi falado diversas vezes durante o curso o que é uma feature, mas a feature é uma característica de um objeto. E ela é mais conhecida quando a gente está falando aqui nesse contexto de processamento de imagem, quando a gente está utilizando detecção de bordas. Detecção de bordas que vai ser melhor explicado nas próximas aulas. A detecção de features é muito fundamental no campo de visão computacional, porque é onde a gente define as características que são distintivas e independem ali dos objetos. Então é onde a gente vai identificar ali as diferentes características de um determinado objeto. No caso dessa moto, existem diversas características que só uma moto possui, por exemplo. As rodas, uma moto possui 2 rodas, ou a moto tem o corpo da moto aqui, que ele é bem característico, né, de uma moto. A gente também tem o banco da moto, tem o guidão da moto, o conjunto dessas características juntas aqui, eles vão acabar por formar o que vem a ser, o que a gente entende por ser uma moto. Então, basicamente, é isso que são as features de um objeto. É isso que significa extrair as características de um objeto. E a gente vai utilizar várias técnicas para poder extrair essas features, como técnicas de processamento de imagem, como a própria detecção de bordas, ela serve para destacar essas features do objeto e extrair certas regiões, como extrair pontos de interesse, classificação de objetos, além de utilizar algoritmos de aprendizado de máquinas, como redes neurais convolucionais, para poder identificar essas determinadas características que um objeto tem. Então, a depender das características de um objeto, ele vai formar um tipo de objeto específico, né? Mas basicamente, por essa aula é isso. E nos vemos na próxima aula.